Queria cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu acho que está um pouquinho fraco, dá para a gente melhorar esse amém, né? Eu sei que a maioria dos irmãos assim estão em casa, mas os que estão aqui, né, dá para a gente melhorar um pouco esse amém, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bem, queria cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Eita, agora melhorou. Bem, neste momento nós iremos assim fazer uns minutinhos de oração. Então eu peço para você, dobre o seu joelho neste momento e nós vamos interceder, nós vamos orar a Deus para que Deus possa assim nos abençoar neste dia de hoje. Hoje é a ceia do Senhor e para a honra e glória do nome do Senhor estaremos assim ministrando e crendo que a cada um dos obreiros, dos irmãos, estará assim entregando a ceia na casa de cada um dos meus irmãos, dos filhos, dos membros, e vai ser só vitória para a honra e glória do Senhor. Então, vamos dobrar os nossos joelhos em nome de Jesus e vamos orar a Deus neste momento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bem, oremos. Maravilhoso Deus, glorioso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua face e da Tua presença, ó Deus, para assim lhe agradecer por tudo e por todas as coisas. Quero de antemão lhe pedir perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados e por todas as nossas transgressões. Pai, se algum momento nós temos pecado contra Ti, se algum momento nós temos falhado diante da Tua presença, neste momento, Senhor, nós lhe pedimos perdão para que possamos adentrar no Santo dos Santos, na morada do Altíssimo, em uma dimensão espiritual, aonde eu tenho certeza que o Senhor, ó Deus, certamente ouvirá o nosso clamor, ouvirá a nossa oração. E neste momento, Senhor, juntamente com os obreiros desta casa, estamos aqui orando por esta nação, por este povo, por este país, não só, ó Deus, por esta nação, Brasil, mas também por todas as nações. Senhor, encarecidamente eu te peço que o Senhor venha assim visitar aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, em uma situação crítica, em uma situação difícil. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, visita, Senhor, neste momento, ó Deus, a qual, ó Pai, os teus filhos têm pedido oração. Senhor, visita neste momento, sara, Senhor, ó Deus, a Nayara. Eu te apresento nas tuas mãos, ó Senhor, Deus, eu te apresento o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Blinda, Senhor, ó Deus, coloca a proteção dos céus sobre o lar de cada irmão, sobre o lar de cada obreiro. Senhor, eu te apresento, Senhor, em tuas mãos os médicos, ó Deus, os enfermeiros, as enfermeiras que estão ali, Senhor, frente a frente, Senhor, lutando, ó Deus, para que essas pessoas venham a ser curadas. E muitas das vezes já ouvimos casos, Senhor, de médicos ou de enfermeiros que acabam falecendo, ó Deus, porque bateram de frente, Senhor, com este vírus. Mas em nome de Jesus, tudo é possível na vida daquele que nele crê e na vida daquele que nele espera. Senhor, alguns que já partiram para o Senhor, eu te apresento que o Senhor possa confortar, consolar o coração da família do Raimundo, do Davi. Senhor, eu te peço neste momento, ó Pai, pelo nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério Cidade Ademar, não só o nosso ministério, mas todos os ministérios que estão orando, estão num propósito de 24 horas de oração, 24 horas que estão orando, buscando a Tua face e descendo em Tua presença. Eu te apresento, Senhor, o lar dos idosos, eu te apresento nas Tuas mãos, Senhor, os detentos, Senhor, eu te apresento nas Tuas mãos, ó Pai querido, ó Pai amado, eu te apresento, ó Rei, eu te apresento, ó Senhor,
que o Senhor venha visitar, Senhor, todos os presídios, que o Senhor possa visitar, Senhor, os nossos governantes. Nós lhe apresentamos em tuas mãos. A tua palavra diz, Senhor, que nós temos que, ó Deus, obedecer às autoridades, e é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos praticando, Pai. E neste momento, crendo, Senhor, que este período de quarentena há de se acabar, e tendo a certeza, Senhor, que aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, Senhor, ó Deus, pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, aquele, Senhor, que está ligado, ó Pai, neste momento também sente falta, sente saudade, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, ó Pai querido, ó Pai amado, ir de encontro a esta casa, a esta família. Coloca por terra, Senhor, neste momento, meu Deus, todo empecilho, em nome de Jesus. Cura esta pessoa, cura, dê saúde, ó Deus, entra com providência em cada casa. Eu te apresento os europeus, eu te apresento em tuas mãos, ó Pai querido, ó Pai amado, todas as nações. Eu te apresento, Senhor, Israel, eu te apresento, Senhor, Jerusalém, eu te apresento os teus filhos. Pai, dê saúde, dê graça, dê força, Senhor, neste momento agora. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, em teu nome, abençoa, Senhor, visita, Pai, visita esta casa de oração, visita os teus filhos, visita o teu povo, visita, Senhor, a tua igreja. Eu te peço, ó Deus, eu te peço, ó Senhor, neste momento agora, em teu nome, é um pedido do nosso coração, no nome de Jesus. Fique conosco, no nome precioso de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Neste momento eu gostaria de deixar para a meditação da igreja uma palavra pouca pregada, mas de uma grande eficácia, que se encontra no livro de Filemão. Eu quero que vocês abram comigo no livro de Filemão, no capítulo de número 1, ou a partir do capítulo de número 1, porque Filemão só tem um capítulo, mas é uma história profunda, em que, se a gente fosse desfolhar e meditar profundamente, não acabaria em alguns minutos, mas horas para desenrolar aquilo que nós aprendemos na lição sobre a respeito de Onésimo. E é aqui que nós iremos entrar na palavra do Senhor. Eu quero deixar para a meditação da igreja, para a meditação dos obreiros que estão aqui comigo, esta mensagem, esta palavra, essa história, que é uma história profunda, uma história de amor, uma história de conversão, uma história de amizade também, e tendo a certeza que o Senhor irá falar sobre os nossos corações e sobre o teu coração, em nome de Jesus. Bem, no livro de Filemão, capítulo de número 1, todos acharam? Digo amém? Amém. Eita, ô glória. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. E vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Versículo 6: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem em que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria
consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Versículo de número 8: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar o que você cumpra o seu dever, prefiro fazer o apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei em minhas entranhas quando estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-te de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas agora quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Não mais escravo, mas sim acima de escravo. Como irmão amado, para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para com você, tanto para com a sua pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe como se estivesse recebendo a mim. Igreja do Senhor, quando eu olho para essa história a respeito de um escravo que ele acabou assim roubando alguns bens do seu senhor e ele fugiu. O que eu vejo nesta carta e nessa história é que Filemon, ele só vai aparecer nesta mensagem, ou o apóstolo Paulo, a qual todos nós conhecemos, ele só vai designar esta carta para Filemon por causa de um homem, ou por causa de um escravo. Ou seja, eu vejo aqui que Filemon ele só aparece porque houve uma circunstância, houve algo que lhe aconteceu, para que Paulo assim escrevesse para ele. Vemos aqui a história de um escravo, Onésimo. Esse escravo fugindo da face do seu senhor, ele roubando alguns bens, ele então saindo, sendo um fugitivo ou um fora da lei, como diz aí, e então os soldados romanos pede para aquele escravo, vendo em que as suas orelhas estavam furadas, e bem diz a lei que quando um escravo ele tem as suas orelhas furadas, ele é um escravo considerado um escravo eterno, um escravo que seria um escravo para sempre. E naquele momento, quando os soldados romanos acabam assim parando aquele escravo, lhe pede algo que aquele escravo ele não tinha. E o que ele não tinha? Ele não tinha identidade. Todo escravo não tinha uma identidade. Todo escravo, ele era servo de seu senhor, e como servo, como escravo, ele não tinha assim identidade ou uma carta que lhe dava autorização, que seria uma carta de liberdade.
Naquele momento, os soldados romanos acabam prendendo aquele escravo. Em todas as celas, em qualquer prisões, aquele escravo ele foi cair justamente na mesma prisão que Paulo, na mesma cela que Paulo. Bem conhecemos que Paulo é um grande ganhador de almas, e por ser um grande ganhador de almas, naquele momento ele anuncia o evangelho para aquele escravo, e aquele escravo aceita a Jesus, se converte, e no momento da sua conversão, Paulo se assenta com ele e diz: conte para mim a sua história, conte por que você chegou até aqui. E aquele escravo começou a contar para ele de onde ele viera, de onde ele saíra. E quando ele começou a contar a história e disse assim: olha, o meu senhor era Filemão. Ele disse: opa, quem era o teu senhor? Ele disse: Filemão. Eu saí da casa de Filemão, eu era escravo de Filemão. Aí Paulo: opa, eu conheço Filemão. Quem era Filemão? Filemão, para vocês que ainda não conhecem, Filemão ele era o mantenedor de Paulo. Filemão ele era o sustentador de Paulo. Ele era alguém que em secreto ajudava Paulo em suas missões. Em secreto ele ajudava Paulo em questão de alimento, de viagens. Só que ele era um anônimo. Ele era alguém que não aparecia. Ele só apareceu por causa do escravo. A história, ou seja, a questão de Filemão só aparece por causa do seu escravo. Tem momentos em nossas vidas que nós somos anônimos. Ninguém nos conhece. Somos filhos de Deus, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Assim era Filemão. Ele era crente no Senhor, ele servia a Deus fielmente, ele era, vamos considerar também, aquele que era o mantenedor, ele sustentava Paulo em suas missões, ele fazia missões, mas ele era anônimo, ele só foi aparecer por causa do escravo. E naquele momento, quando ele conta a história para Paulo, Paulo então diz: meu filho Onésimo, eu preciso te mandar de volta. E o que eu vejo aqui é que Paulo, quando ele escreve a carta para Filemão, ele não vai falar para Filemão que ele é Paulo, ou seja, que ele é apóstolo, que ele é o chefe, que ele é o Senhor que está mandando esta carta para você. Não, ele vai se tratar como um servo. Ele vai escrever a carta para Filemão se colocando na posição de servo. Ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Ele não vai falar para Filemão que ele é o apóstolo. Ele não vai se colocar em uma posição mais elevada do que Filemão. Ele vai dizer: olha, eu sou prisioneiro, e como prisioneiro estou vos escrevendo esta carta, porque a igreja que nasceu, a igreja que assim, ela foi aberta na casa de Filemão, e a igreja a qual Onésimo, ele saiu da casa de Filemão, tinha uma igreja lá,
tinha onde o povo adorava e glorificava o nome do Senhor. Só que Onésimo, mesmo estando perto da igreja, ou morando próximo da igreja, ele não conhecia a palavra de Deus. Ele não sabia a palavra de Deus. Nós vemos aqui no versículo de número 2 de Filemão, que Paulo diz: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ou seja, a obra que começou na casa de Filemão, a igreja que se reunia na casa de Filemão, estavam todos ali. Porém, Onésimo não conhecia o Evangelho. Uma das coisas que eu queria mostrar para a igreja e para os obreiros é que Paulo, em momento algum, ele vai se colocar como o Senhor. Paulo, ele vai respeitar a posição de seu irmão, de seu companheiro. E uma das coisas no versículo de número 2 é que Paulo, ele vai falar sobre o companheirismo de luta. Há dois tipos de companheiros: há companheiros de trabalho e há o companheiro que é o companheiro de luta. O companheiro de luta é aquele que é. O companheiro de trabalho não é tão íntimo. O companheiro de trabalho, porque tem pessoas que podem chegar e falar assim: eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou estar orando por você, vou estar orando pela tua família, vou estar orando pela tua casa. Este é um companheiro de trabalho, mas o companheiro de luta é aquele que está com você todos os dias. É a sua família, é a sua esposa, são seus filhos, é aquele que no momento da dificuldade, no momento da adversidade, ele vai estar com você. Esse é o companheiro de luta. E quando Paulo ele menciona o companheiro de luta, ele está falando realmente, eu estou falando daquele que é, daquele que está comigo no momento em que eu mais preciso. Companheiro de luta é aquele que vai estar com você no momento em que você mais precisar. Mas, para que eu possa assim encurtar um pouco a palavra, porque se a gente for até os últimos versículos, nós vamos longe. Paulo ele vai mandar de volta Onésimo. Onésimo, que era considerado como inútil, mas a partir do momento em que ele aceita Jesus e ele é para a obra, ele agora é um servo útil. Bem queria eu, diz Paulo, que ele estivesse comigo, mas eu preciso mandar de volta, porque ele tem o seu Senhor. E se ele tem o seu Senhor, eu preciso mandar ele de volta para você, Filemão. E outra coisa que eu te peço, que quando ele chegar em tua casa, você receba ele como se você estivesse me recebendo. Olha que interessante. Sabe aquela bacia com água morna, Filemão? Aquela toalha? Sabe que quando eu chego em sua casa, em viagens, e você prepara tudo,
Assim como você me recebe, eu quero que você receba ele também. Porque agora ele não está voltando para casa como escravo, ele está voltando para casa como se fosse um irmão ou um amigo. Ele está voltando para fazer a obra. Aleluia. Outra coisa também que eu vejo aqui, e eu quero usar como uma tipologia ou um quadro, é que Paulo vai mencionar para Filemão sobre a questão da dívida, porque Onésimo, quando ele saiu e ele virou um fugitivo, ele acabou roubando o seu senhor. A sentença seria sentença de morte. Se ele voltasse, o Filemão tinha autorização de matá-lo. Mas Paulo vai usar um termo que eu achei bastante interessante, e até dividi com a minha companheira. Foi a questão que ele diz assim para Filemão: Filemão, se Onésimo ele tem alguma dívida, se ele te deve em alguma coisa, coloca isso na minha conta. Por que ele fala isso? Porque Filemão era mantenedor de Paulo. Filemão, ele era aquele que sustentava Paulo em suas viagens. Então Paulo tinha, vamos dizer assim, um crédito com Filemão. E ele diz assim: olha, Filemão, não te preocupes, se ele te deve alguma coisa, pode descontar do meu salário, ó, que eu te pago. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo Cristo. Antes, nós éramos que nem Onésimos, escravos do pecado, escravos da lei. Mas o Senhor Jesus, ele veio, ele pagou as nossas dívidas. Aleluia, oh glória. Ele pagou as nossas dívidas. Ele pode deixar, se algum aqui está devendo alguma coisa, pode deixar, porque eu pago. Quem acredita nisso? Oh glória. E neste momento, eu quero dizer para você, que Jesus é aquele que paga todas as nossas dívidas. E ele pagou lá na cruz do Calvário. Então, confie e acredite nesta palavra. E eu quero deixar para a meditação da igreja, para a meditação dos obreiros, porque se a gente for até os últimos versículos, nós vamos muito longe ainda, tem muita história para contar. Mas eu creio que você, nesses poucos minutos, você entendeu o que Deus quis falar com você, com a sua família e com o seu coração. Antes, nós éramos escravos do pecado e da lei. Hoje, nós somos livres. Oh glória, oh glória. Tem alguém livre aqui? Oh glória, somos livres. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, porque nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Amém? Vamos fazer uma oração? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, neste momento nós agradecemos ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Pedimos a Deus pela vida dos teus filhos, pela vida da tua igreja, dos obreiros. Pai, eu te louvo, eu engrandeço e te agradeço, porque o Senhor tem estado conosco em tudo e em todas as coisas. Te peço, ó Deus, pelo teu amor, a qual o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, nos salvou. Pai,
ou glória. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Fique conosco, no nome de Jesus. Amém.